Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho convicção de que é Deus que está realizando através da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida, em primeiro lugar, e depois na vida da Primeira Igreja Batista em Campo Grande. Já vivenciei isso em Morada de Camburi, lá nós trabalhávamos com propósitos, também em São Torquato durante 7 anos, e agora estamos implantando lá na Primeira Igreja Batista em Campo Grande. Tem sido de fato uma bênção, tem sido momentos especiais e maravilhosos, e eu creio, pastor Manu, de todo o meu coração, que Igreja Multiplicadora é o vento do Espírito para o Batista nesse tempo. É algo que Deus tem trazido para nós, não como modelo, não como ferramenta de crescimento espiritual, mas como forma da gente mudar a nossa vida. Mudar a nossa vida, de verdade, sabe? Porque a gente não ora o suficiente, a gente não ora o quanto a gente deveria orar, a gente não faz evangelização associada ao discipulado, a gente tem cumprido muito bem o ID, e isso é maravilhoso. É muito bom, a gente consegue com muita facilidade encher a igreja. É só você realizar uma programação especial que você vai conseguir lotar essa igreja aqui, vai ficar sem lugar para as pessoas, e aqui elas vão ouvir do amor de Deus. Mas vocês têm percebido que a igreja tem se tornado cada vez mais um lugar de passagem? A pessoa vem, às vezes até recebe Jesus como Salvador, mas vai embora. Por quê? Porque a porta dos fundos está aberta, falta o discipulado. E quando você olha para a palavra e você analisa a grande comissão, aquela responsabilidade que Jesus dá para nós, extremamente importante, ele diz assim: ide por todo mundo, ponto final? Não. Ide, qual é o segundo imperativo que ele dá? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, vocês têm um pastor, professor, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então eu costumo dizer, queridos, que a nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto discípulos multiplicadores, não acaba quando a pessoa levanta a mão e aceita Jesus. Pelo contrário, é aí que ela começa. É por isso que a gente tem desenvolvido um slogan lá na nossa igreja com relação ao discipulado e evangelismo, que diz assim: quem ganha, cuida. Porque é muito fácil você ganhar uma pessoa para Jesus e colocar na mão do pastorzão, do ungidão, para ele cuidar. Não é verdade? Mas deixa eu te fazer uma pergunta: quem dá mamar para a ovelhinha? É o pastor? Quem é? É a mãe da ovelha, não é verdade? Então é assim que funciona no rebanho de Cristo também. Quer ver uma coisa interessante? Vocês vão lembrar. Uma mãe tem um neném, e ela abandona esse neném. Isso no Brasil é crime. Qual é o nome desse crime? Abandono de incapaz. Porque uma criança, ela consegue comer sozinha? Consegue tomar banho sozinha? Consegue se trocar sozinha? Consegue se proteger do frio sozinha? Então, a grande covardia é quando alguém ganha aquela criança e a abandona, porque ela não consegue se virar sozinha. É crime, abandono de incapaz. Vocês sabiam que a gente está cometendo esse crime espiritual na igreja? Sabe por quê? A Bíblia diz que alguém que é novo na fé, que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, é uma bebê espiritual. Não é isso que a Bíblia diz? Que precisa de leitinho, né? De cuidado. E aí a pessoa aceita Jesus, vai para a classe de batismo do ungidão. Aí a gente, que é a igreja, acha que a pessoa que passou pela classe de batismo do ungidão sai de lá expert em teologia, só porque estudou com ele, né? Só que não é assim. Aí a gente pega essa pessoa que acabou de sair da classe de batismo e joga ela lá na classe correspondente à faixa etária dela, na escola bíblica dominical. E aí o que o pessoal está comendo lá? Estudando lá? Feijoada, mocotó, não é verdade? Rabada. E aquela criança espiritual ainda está precisando de leitinho, de papinha. E aí você não cria um discípulo de Jesus, você cria um monstro espiritual.
que daqui a pouco vai estar dando trabalho para você na igreja, ao invés de trabalhar em favor do reino de Deus. Então nós não podemos cometer o crime espiritual de abandono de incapaz espiritual. É por isso que quem ganha cuida. E o processo do discipulado, ele tem algumas fases importantes. Eu gosto de colocar essas fases todas com a letra E, para ficar facinho de você gravar, tá bom? No processo da evangelização discipuladora, em primeiro lugar, você evangeliza. Ou seja, você fala de Jesus para alguém. Você ministra a mensagem do amor e de salvação. Em segundo lugar, você envolve essa pessoa. Sabe, aquela situação assim, a pessoa vem aqui na igreja, ela tem que se sentir em casa. Todo mundo vai abraçar e tal, vai virar amigo, vai pegar o WhatsApp, vai mandar uma mensagem durante a semana, né? Vai mandar aqueles cachorrinhos bonitinhos de coração que o pastor Manu manda pelo Facebook, né? Ele não sabe escrever não, viu gente? Ele só sabe colocar aquelas imagens lá. Ô, raiva que eu tenho disso. Mas tá bom, já dei o recado. Aí manda aquele cachorrinho lá com coração para a pessoa no Facebook. Você está envolvendo, né? Segundo passo. Primeiro, evangelizar. Segundo, envolver. Terceiro, ensinar. Ensinar. Ensinar o quê? O que é ser um crente, o que é viver a vida cristã, o que é viver o relacionamento com Deus e uns com os outros, o que é ser igreja. Temos que ensinar, a palavra de Deus nos revela isso, é a ordenança de Jesus, grande comissão, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É o terceiro passo. E o quarto e último passo é enviar. Enviar. O que é o enviar? Diga para mim aí alguém qual é a sua profissão. Você se formou em quê? Diga aí para mim. Publicitário. O seu diploma está pendurado em algum lugar, não está, irmão? Ah, é? Então acabou de formar, né? Tá certo. Misericórdia, vamos orar por ele. Mas está lá o diploma, não está? O cara estudou na teoria. Quando ele sai da faculdade, ele vai fazer o que com o que ele aprendeu na teoria? Vai colocar em prática, até porque ele quer ser o melhor publicitário do Brasil, quer ficar rico, quer ter, né, satisfação financeira, é aquilo que ele escolheu fazer. Ninguém estuda na teoria para não colocar aquilo que estudou na prática. Só se a pessoa for meio tantã, né? Por que a gente fica estudando teoria e não coloca em prática? Tiago fala sobre isso para nós. Não se enganem sendo apenas ouvintes da palavra, mas ponham-na em prática. Sejam praticantes da palavra, sejam cumpridores da palavra, outra versão. Entende? Então, quando você ensinou a pessoa o que é ser cristão, o que é ser um discípulo multiplicador, diga para ela assim, ó, está na hora de ir. Fazer com ela o que Jesus fez com os discípulos. Não é? Evangelho de João. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vos envio. Então, esse é o ciclo da evangelização discipuladora. Evangelizar, envolver, ensinar e enviar. Mas pastor, por que eu tenho que enviar? Aí eu termino a parte quando eu comecei. Você não pode ficar feliz quando você ganha um filho na fé. Como assim, pastor? Você começa a ficar feliz quando você ganha netos na fé. Por quê? Digam para mim. Porque o seu filho está dando fruto. Seu filho está dando fruto. Entende? Então a gente começa a ficar feliz quando nós começamos a ganhar netos na fé, porque eu estou vendo o meu discípulo gerando frutos, gerando outro discípulo para a glória do Senhor. O nome disso? Relacionamento discipulador. Isso, irmãos, está na palavra desde que a palavra está à nossa disposição para que a gente possa entendê-la e colocá-la em prática. Muito simples, vou dar alguns exemplos para você. Vamos lá. Vocês acham que Moisés foi discípulo de alguém? Sim ou não? Quem era o discipulador de Moisés, que de vez em quando chegava para visitar, dava uns conselhos, Moisés, não vai por aí, vai por aqui.
Quem se lembra? O sogro dele, Jetro, né? A palavra de Deus não diz que Jetro ia visitar a filha, diz que Jetro ia visitar Moisés. Olha que coisa interessante. E vira e mexe, Jetro dava um conselhão lá para Moisés e tal, e Moisés colocava em prática e dava certo. Mas Moisés teve um discípulo. Quem foi discípulo de Moisés? Josué. Está na Bíblia desde o Velho Testamento. Elias teve discípulo. Quem foi discípulo de Elias? Eliseu. Eliseu teve um discípulo. Quem foi discípulo de Eliseu? Geazi. E por aí vai. Tantos outros exemplos na Bíblia. Quer ver um exemplo legal de relacionamento discipulador e de responsabilidade de vida na vida? Davi e Jonatas. Era algo tão intenso e tão forte que Davi prometeu cuidar da família de Jonatas depois que ele morresse. Um cuidar da família do outro. Olha que coisa legal. Porque eles tinham um relacionamento discipulador, porque um cuidava do outro, um se preocupava com o outro. E aí você vai para o Novo Testamento. Jesus tem os seus discípulos. Para que isso fique mais claro para você, o seu professor pode também depois, seu professor pastor, te dar uma explicação mais intensa sobre isso. A palavra discípulo no Velho Testamento é talmide, ou talmidim, que significa aluno. No Novo Testamento é matetés, ou aprendiz, que é a mesma coisa. E existe um provérbio judeu, li isso no livro Talmidim, do pastor Ed Renekiewicz, que é muito legal. Ele diz que há um provérbio judeu que diz o seguinte: o Talmidim precisa cobrir-se com a poeira dos pés do seu mestre. Jesus vai dizer, de uma forma muito especial, basta ao discípulo ser como seu mestre. Jesus teve a sua equipe, Jesus teve os seus discípulos, Jesus vivenciou isso. Tem muita gente que confunde as coisas, acha que Lucas foi um dos 12, não foi. Lucas foi alguém interessado por Jesus, se converteu ao Evangelho, começou a estudar sobre ele, escreveu sobre Jesus, sobre seus feitos, mas Lucas era discípulo de Pedro, mais tarde foi discípulo de Paulo. Quem pode dizer que Paulo não foi um discípulo de Ananias? Estão lembrados? Quando ele se converte, o Espírito Santo de Deus vai até Ananias e diz: vai chegar um cara aí para você discipular, hein? Quem? Saulo. O quê? Mas esse cara não mata a gente, não mata os crentes? Não, agora ele há de perceber o quanto há de sofrer pelo meu nome. E ele aceita o desafio e começa a discipular o cara. O perseguidor passa a ser perseguido. E quantos outros discípulos Paulo teve? O discipulado, gente, é a raiz de tudo. Às vezes a igreja está muito preocupada com um pequeno grupo. Vamos montar pequeno grupo, vamos, né, e tal, aquela coisa toda. É muito legal, é bênção. É bênção. Mas a essência do pequeno grupo é o discipulado, é o relacionamento 1 a 1, é o relacionamento discipulador. Essa é a essência do pequeno grupo multiplicador. Nenhum pequeno grupo multiplicador vai se multiplicar se não houver no seu coração a intenção de formar outro discípulo multiplicador. E é responsabilidade minha e sua. Tem gente que acha que o discipulado é responsabilidade do ungidão, é responsabilidade do ministro de música, do educador religioso, do missionário. Deixa eu fazer uma pergunta. Lá em Mateus capítulo 28, Jesus está voltando para o Pai. Ele dá a grande comissão aos discípulos e a nós. Digam para mim, qual dos 11 discípulos que estavam com ele lá, que tinha um diploma teológico pendurado na parede? Qual deles era missionário? Qual deles era ministro de música? Qual deles era educador religioso? Alguns eram pescadores, e por causa da ação de Jesus, que olha para quem não dá nada por eles e diz assim: eu quero você, sabe por quê? Eu vou fazer de você pescador de... Quer ver um outro exemplo? Mateus. Mateus era tipo Zaqueu, odiado pelo povo, porque ele era publicano, cobrador de imposto. E o cobrador de imposto naquele tempo, para o povo judeu, era visto como um traíra, porque ele trabalhava em função de Roma, que perseguia, maltratava.
E aí Jesus vai lá em Mateus, num cara que ninguém dava nada por ele, na verdade todo mundo queria era matar, e escolhe aquele cara, e faz dele um discípulo multiplicador. Para a gente levar outra pessoa para Jesus, não é necessário homilética, a arte da pregação. É necessário vida com Deus. Porque quando você tem vida com Deus, você vai se parecendo com Jesus. E quanto mais você se parece com Jesus, mais curiosas as pessoas ficam com relação a quem você é. E quanto mais curiosas as pessoas ficam com relação a quem você é, mais possibilidades você tem de falar do amor de Jesus para elas e de tê-las junto com você um dia na glória celestial, povoando o céu. Amém ou não amém? Dá para crer nisso? Bom, não tem pequeno grupo sem discipulado, sem vida na vida. Tá, gente? Não tem. Não tem como você separar a evangelização do discipulado. Não tem. O complemento da evangelização é o discipulado. É necessário que a gente entenda também que é responsabilidade da igreja a plantação de outras igrejas. Se você for fazer uma pesquisa, mais de 90% das igrejas batistas no Brasil começaram na casa de alguém. Talvez você conheça essa história, a história dessa igreja. Talvez tenha acontecido aqui, né? Começou na casa de quem? Está vendo? Por quê? Porque eles, tocados pelo Espírito Santo de Deus, entenderam que o seu sofá, que sua sala, que sua garagem, que as cadeiras de sua cozinha eram púlpitos onde a palavra de Deus poderia ser anunciada e pregada. E aí vai ficando pequeno para a quantidade de gente, vai para a garagem, vai para a varanda, e aí já não tem mais condições, tem que alugar um ponto, aí não tem mais condições, tem que comprar um terreno, construir um templo, e vocês estão aqui. Não é verdade? Então, o que acontece? Nós podemos ser plantadores de igreja. Quantas igrejas batistas surgiram dos antigos NEBs? Quem se lembra do NEB? Núcleo de Estudo Bíblico. Levanta a mão aí. Eu não vou nem perguntar a idade de vocês, viu? Porque faz tempo esse negócio, né? Núcleo de Estudo Bíblico, né? Foi lançado junto com aquela campanha, se eu não me engano, Ainda há Esperança, né? Jesus é a esperança, né? E tal. Faz tempo esse negócio. Então, assim, era bênção. Quantas igrejas batistas surgiram dos NEBs, dos núcleos de estudo bíblico, que começaram nas casas, de pequenos grupos, né? Gente plantando igreja, agências de Deus, né? Levando a sua mensagem. E, por fim, aliás, antes disso, aquilo que é extremamente importante, a formação de liderança. Outro dia eu estava conversando com o pastor Walter Santana e a irmã Marília, esposa dele, lá em Colatina, no congresso da convenção que teve lá. E eu contava para eles que chegou uma pessoa lá na igreja que foi ovelha deles, e a pessoa é líder nata. A pessoa já chegou fazendo e acontecendo e tal, aquela coisa legal. E eu comecei a comentar isso com ele, e a gente chegou à conclusão que muitas igrejas batistas são celeiros de líderes. Gente que é líder na igreja e vai ser líder em qualquer lugar. Vai crescer na profissão porque desenvolve liderança ali no local onde trabalha. Aí ele falou assim: Tiago, quase todos os jovens e adolescentes que passaram por nós foram oradores de sua turma de formatura no ensino superior. Foram líderes de suas turmas. Por quê? Porque a Igreja Batista sempre foi celeiro de líderes. Sempre foi. Nós temos um exemplo maravilhoso, né, nos dias de hoje, Deltan Dallagnol, né, trabalhando como está trabalhando, e aqui não estou fazendo política nem defendendo ninguém, até porque eu acho que a limpeza do Brasil é fruto da sua oração, que começou alguns anos atrás, através da campanha Sem Luz. Estão lembrados? Durante 100 dias, os batistas no Brasil oraram pela nossa nação. E outro dia eu ouvi uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu achei sensacional. Ele disse assim: calma, não é o auge da sujeira, é o início da limpeza. E eu creio nisso, glória a Deus. E é alguém que está sendo usado pelo Senhor como promotor, né? E está colocando toda a sua inteligência a serviço da promotoria lá em Curitiba. E a gente tem visto como Deus tem usado aquele homem de Deus, membro da Igreja Batista no Bacaxeri, lá em Curitiba, né? Homem de Deus. E quantas outras pessoas, homens e mulheres, líderes, fizeram história na nossa nação.
E agora sim, por fim, a compaixão e graça. Não é? O que é a compaixão e graça? Quero contar um exemplo para vocês. Eu vi ali, Celeiro do Amor, a Cristolândia, todo primeiro sábado de cada mês, a gente está lá na Cristolândia já dando um apoio lá. Nossa igreja sempre está lá apoiando. E aí um dia eu estava com eles lá e eu fui para a rua, fui com um grupo para a rua, né, para trabalhar o pessoal na rua. E a gente chegou a um determinado lugar, lá no centro de Vitória, e eu abordei um rapaz grandão, parecia um homem das cavernas, todo barbudo e tal, e aí conversando com ele, conversa vai, conversa vem, aí ele virou para mim e falou assim: eu estou esperando uma vaga lá na Cristolândia tem 3 meses. Eu falei: é mesmo, rapaz, e tal, porque eu quero sair dessa vida. Eu falei: não, o Senhor Jesus vai te tirar e tal, aquela coisa toda, aí você começa a motivar o cara, né, e tal, e aí ele falou assim: tá bom, mas eu só acredito vendo. Eu falei: o que você precisa ver? Ele falou assim: eu duvido que você me dá um abraço agora. Pensa no futum, né? Pensa, multiplica por 10. Aquele homem barbudo, igual o homem das cavernas, feio, fedendo. Eu falei: Senhor, é agora. Pai, fechei o olho e falei: vem cá, meu irmão. Dei aquele abração nele. O nome dele era Jefferson. É Jefferson. Gente, o futum passou. Tem esse negócio, já viu? Impregnou em mim. E aí eu voltei para Cristolândia, aquele negócio, né, e tal, e ele foi para lá. Daqui a pouco ele chegou para mim e falou assim: e aí, tá me reconhecendo? Na hora que ele riu não tinha um dente na boca, né? Mas estava de cabelo cortado, barba feita, roupa trocada, eu não reconheci. Ele falou assim: rapaz, eu sou o Jefferson, eu falei com você agorinha ali. Falei assim: ah, você é o Jefferson? Tá bom, então me dá um abraço aqui, né? Devolvi o futum, já tinha tomado banho. Mas aí o Jefferson falou assim: pastor, eu quero sair dessa vida, eu preciso sair dessa vida, eu não aguento mais, e tal, e conversa vai, conversa vai. Eu falei assim: Jefferson, eu vou orar por você, e você vai conseguir essa vaga. E eu já estava com tudo esquematizado na cabeça, eu ia sair da Cristolândia, ia passar em casa, tomar um banho, ia para uma programação da igreja que estava acontecendo nas nossas congregações, né? E eu cheguei em casa e o Espírito Santo de Deus falou assim no meu coração: se você tomar banho, você vai esquecer de orar pelo Jefferson. Eu falei assim: como assim, Senhor? É isso mesmo? É. Porque toda vez que eu sentia aquele futum, eu lembrava de orar pelo Jefferson. E eu almocei, e eu fui sujo lá para a programação na congregação. Naquele dia eu abracei todo mundo. Aí na hora que o pessoal cheirava, eu falei assim: pastor, que é isso, pastor? Não, porque eu contava a história, né? Eu falei assim: ó, agora eu estou transferindo o futum para você. Quando você sentir o cheiro, ora pelo Jefferson. E assim foi sendo feito. Irmãos, 3 meses depois, se eu não me engano, no mês de junho, o Dia Internacional de Combate às Drogas, e a gente tem costume de fazer um culto na praça, lá em Campo Grande, e toda vez a gente chama o coral da Cristolândia para poder cantar nesse culto. E aí eu estava esperando o pessoal chegar, e daqui a pouco quem chega? De camisa amarelinha, Jesus transforma. É o Jefferson. Ele me deu um abraço, ele não estava fedendo mais, ele tinha conseguido a vaga. E ele estava sendo tratado pelo Espírito Santo do Senhor e por aqueles que estavam ali cheios de compaixão e graça para abençoar a vida daquele irmão. Por isso que eu disse para você que é princípio de vida. Se você não aplicar primeiro na sua vida os princípios da igreja multiplicadora, não adianta você querer montar célula, pequeno grupo, grupo de comunhão. Você tem que estar disposto a cuidar de gente. Sabe por quê? A gente tem dito lá em Campo Grande, pastor, o seguinte: nosso alvo é gente, porque gente é o alvo de Deus. Mas gente de qualquer espécie, de qualquer cor, raça, gente de qualquer, sabe, sobrenome, de qualquer sobrenome, gente com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com nada de dinheiro. É gente, nosso alvo é gente, porque gente é o alvo de Deus. E você precisa se lembrar que as pessoas são imagem e semelhança de Jesus. Aquele lá do seu trabalho que se veste está cheirosinho como você, mas aquele que está passando ali na rua e que bate na porta da sua casa pedindo pão velho. Veja em todas essas pessoas potenciais discípulos de Jesus. Todas. Todas. E aí eu quero entrar com você, só para a gente entender, e antes lendo a palavra. Abra sua Bíblia aí, um texto muito conhecido, Atos capítulo 5, verso 42. Diz assim:
E todos os dias no templo e de casa em casa, guarde isso, de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Amém ou não amém? Todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso com você. Olha, a gente precisa voltar aos princípios da igreja primitiva. Sabe por quê? A igreja primitiva deu certo. Deu certo. A igreja primitiva deu tão certo, mas tão certo, que hoje você está aqui. O fato da igreja primitiva ter dado certo é que os discípulos de Jesus continuaram sua obra, o evangelho atravessou o oceano e chegou até você. Já parou para pensar nisso? Se a igreja primitiva não tivesse dado certo, você hoje estaria no inferno. É isso mesmo, não tem outro jeito não. O evangelho não teria chegado até nós. Então a gente precisa olhar para essa igreja e tentar, de alguma forma, entendê-la e copiá-la. Copiá-la de verdade. Em suas ações, porque ela glorificava a Deus, ela caía nas graças do povo, ela se reunia no templo, mas também de casa em casa. Eles tinham já naquele tempo um pequeno grupo multiplicador, só que eles entenderam o que é um pequeno grupo multiplicador. É isso que eu quero que você entenda hoje. Então, bem rapidinho, preste atenção aí, eu quero passar para você o que não é pequeno grupo multiplicador, em primeiro lugar. Depois a gente vai fechar com o que é, tá bom? Primeira coisa, pequeno grupo multiplicador não é um culto no lar. Eu vou falar de novo, você faz assim, cara de surpresa, tá bom? Pequeno grupo multiplicador não é culto no lar. É isso mesmo, né? É ter para ficar surpreso, porque tem gente que acha que é isso, e não é. Não é. O pequeno grupo multiplicador não é aquele culto de gratidão que a igreja faz e precisa continuar fazendo. Não é aquele culto lá que você marca na sua casa, que precisa continuar acontecendo. Não é porque vai surgir pequeno grupo multiplicador que tem que acabar com toda a estrutura da igreja, não. Na nossa igreja tem um culto de comunhão toda segunda-feira e lota de gente, é uma bênção. É uma bênção, cada segunda na casa de um irmão diferente. Mas o pastor tem PGM? Tem. E não atrapalha? Não. E o povo vai com alegria? Vai. Para com esse negócio de achar que uma estrutura tem que derrubar a outra, ou fazer a outra deixar de existir. Eu sou de uma igreja extremamente denominacional, tradicional e missionária, irmãos. Missionária. Quando nós começamos a falar de igreja multiplicadora, a MCA me procurou. Agora é MCM, né? Mulher Cristã em Missão. Elas perguntaram assim, pastor, esse negócio de igreja multiplicadora vai acabar com a MCA? Eu falei assim, não. Qual que é o nome da MCA? É MCA. Eu falei, não. Como é que é a sigla aí? Mulheres Cristãs em Ação. É isso? E essa é uma organização o quê? Missionária. Se nós estamos falando de intenção em ganhar pessoas para Jesus, como é que eu vou acabar com a MCA na minha igreja, se ela é uma organização missionária? Pelo contrário, ela tem que ser potencializada. Se as mulheres ganhavam mulheres para Jesus, agora tem que ganhar muito mais. Então não acaba com estrutura, mas voltando, não é culto no lar, tá? Não vai chegar no pequeno grupo multiplicador e falar assim, primeiro a gente já começa assim, coisa de crente, né? Abramos o nosso cantor no hino 398. E aí a igreja começa a cantar lá no pequeno grupo, na sua casa. Aí um está fazendo tenor, outro está fazendo baixo, outro está fazendo contralto, e o visitante está assim, Não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Entende? Porque não é culto no lar. Tem que ser alguma coisa que ele entenda. Aí a pessoa acha que pequeno grupo é culto no lar e vai para o culto no lar de terno e gravata. O pregador, né? Bota a mesinha lá e vai transmitir a mensagem do Senhor. E o visitante, coitado, desavisado, ninguém falou nada para ele, está lá de bermuda e camisa regata. Como é que está a cabeça dele? Gente, eu estou no lugar errado. Segunda coisa, pequeno grupo não é grupo de cura interior. Não é Alcoólicos Anônimos, viu gente?
tá? Pastor, pode acontecer a cura ali de algumas pessoas, de muitas pessoas, de todas as pessoas? Pode, claro. O Espírito Santo de Deus vai ministrar como Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas não transforme o seu pequeno grupo em um lugar de cura interior, onde só isso é ministrado. E aí sabe o que acontece? Fica tanta cura, tanta cura, tanta cura, tanta cura, que todo mundo começa a contar suas mazelas. E aí vira um segredão. E aí não pode entrar mais ninguém, porque todo mundo ali revela segredo de todo mundo. E aí se entrar mais alguém, será que essa pessoa pode ser confiável, né, para saber os nossos segredos? Então o grupo fecha. E aí a ideia de multiplicação vai para onde? Já era. Não é um lugar só para cura interior. Pode acontecer? Pode, mas não é esse o foco. Pequeno grupo não é um grupo de apoio. Exemplo. Não é uma reunião de alcoólicos anônimos onde as pessoas se reúnem para falar dos seus problemas vez após vez, semana por semana. Meu nome é Tiago, eu estou aqui porque isso... Não é assim que funciona. Pequeno grupo também não é um grupo fechado. Não é panela. Tá? Às vezes o pequeno grupo fica tão gostosinho, né? É um pequeno grupo de comunhão. Está todo mundo ali, que legal. E aí, a semana que vem o pessoal fala assim, aniversário da fulana, vamos fazer uma festa? Vamos, aí todo mundo vai, tá? E ninguém convida ninguém. É legal ter comunhão no pequeno grupo? É maravilhoso, é importante dar abraço de crente. Mas não pode ser um grupo fechado, não é uma panela. O pequeno grupo ele tem uma função, ganhar pessoas para Jesus e se multiplicar. A igreja cresce através da igreja na casa. E funciona, gente. Funcionou na igreja primitiva. Pequeno grupo também não é uma reunião social. Ou não é só uma reunião social. Vou lá porque lá estão os meus amigos, né? Onde a gente vai bater papo, conversar, descontrair, né? Comer uma pizza. Não é isso, gente. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu esqueci o nome dele agora, falhou aqui a minha memória, mas hoje uma das pessoas responsáveis por propósitos no Brasil era um alto executivo no Rio de Janeiro, e a Igreja Batista na Orla, pastor Gaiki, começou a trabalhar com pequenos grupos lá. E aí então, um amigo desse rapaz que era crente dessa igreja, começou a convidá-lo para ir na igreja. Carioca, cara todo descolado, não sei o quê, aquela coisa toda, mas andava de terno e gravata, pasta na mão, a semana inteira, ou seja, de final de semana ele queria estar em casa, tranquilo, né, curtindo e tal, não queria saber desse negócio de crente. E o cara convidava, ele dizia não, convidava, ele dizia não, convidava, ele dizia não, até que um dia aquele rapaz ligou para ele e falou assim, se prepara porque eu estou passando aí na sua casa agora, e você vai para o pequeno grupo comigo hoje. Aí ele falou assim, agora não tem jeito, o que eu vou fazer? Eu já sei o que eu vou fazer. Ele tinha acabado de chegar da praia, de bermudão, camisa regata, chinelo de dedo, ele falou assim, eu vou ficar desse jeito. Quando eu atender a campainha, ele vai tomar aquele susto e vai desistir. Ele mandou eu me preparar, esse negócio de crente deve ser todo mundo arrumadinho, né, e tal, eu vou ficar do jeito que eu estou. E aí tocou a campainha, ele foi todo faceiro abrir a porta, né, eu vou pegar ele agora. Né, abriu a porta. Como é que o cara estava vestido? Camisa regata, shortão e chinelo de dedo. Ele já tomou aquele impacto. Você não está pronto? Não? Estou. Vamos embora, você também está. E eles foram para o pequeno grupo daquele jeito. Na primeira vez que ele frequentou aquela casa, ele conheceu Jesus, ele entregou a vida dele a Jesus, e depois foi a esposa dele, toda a família foi ganha, e hoje ele é um dos coordenadores da Visão com Propósitos no Brasil. Está dando para entender? Quer ver uma coisa legal de pequeno grupo? É muito difícil, às vezes, o ungidão estar aqui pregando, né? Falando, e alguém na hora do culto levantar a mão e falar assim, pastor, eu quero fazer uma pergunta. Né? É difícil, mas no pequeno grupo todo mundo tem voz e voto. Pequeno grupo é o lugar mais democrático que existe. Eu falei voz e voto porque eu sou batista, viu gente? Eu gosto de assembleia, tem que ter assembleia, isso que nos faz batistas. Eu sou batista mesmo do pé roxo, não nego, tá? Do pé preto, né? Mas a gente fala do pé roxo por causa do ditado. Mas é legal, porque lá no pequeno grupo todo mundo pode conversar, pode tirar suas dúvidas, pode fazer suas perguntas, não é? E não existe uma frase que é muito legal, que eu assisti no canal Futura, que diz assim, o mundo não é feito de respostas, ele é feito de perguntas. E não existe pergunta boba. Às vezes uma pergunta que você tem vergonha de fazer é a dúvida de todo mundo, só que todo mundo acha que a pergunta é boba e fica com vergonha de fazer.
No pequeno grupo você pode se expressar, você pode dar a sua opinião, você pode tirar a sua dúvida, entende? Porque é um local de informalidade. E é proposital, na verdade é intencional. Quanto mais à vontade a pessoa estiver na sua casa, melhor para você alcançar o coração dela. Sabe por quê? Gente, hoje em dia não tem nada que funcione melhor do que o evangelismo por amizade. A irmã Candinha é uma senhora da nossa igreja de 96 anos de idade. 96 anos de idade. E aí quando nós começamos a falar sobre PGM, conversar sobre isso, e o pastor começou a pregar e tal, aquela coisa toda, faleceu o pastor Silas, da Igreja Batista em Santo Antônio, nossa igreja mãe, e nós fomos ao funeral. Lá no funeral, apesar de estar naquele momento difícil e tal, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o pastor Israel Belo de Azevedo, que foi criado na nossa igreja, é fruto de Campo Grande, e era aparentado do pastor Silas, que havia falecido, então ele estava lá. Quando nós entramos no carro, o pastor Marcelo dirigia, eu estava no carona, atrás estava o pastor Zamite, todos os membros da nossa igreja, e a irmã Candinha. E aí, sabe quando fica aquele papo do pessoal da frente acaba, e o papo do pessoal de trás continua? A irmã Candinha falava assim, sabe por que eu apresentei o pastor Israel Belo ao pastor Tiago? Porque ele tem um monte de estudo bíblico desse negócio de pequeno grupo. E esse negócio de pequeno grupo dá certo, sabe por quê? Às vezes você passa a vida inteira convidando um amigo seu para ir na igreja, ele não vai. Mas quando você chama para ir na sua casa, ele vai lá. E quando ele vai na sua casa e a palavra é ministrada, ele tem a possibilidade de reconhecer e conhecer Jesus como Salvador. 96 anos de idade. Sabe por quê? Porque ela entendeu que a igreja primitiva deu certo, porque também funcionava nas casas. Por uma questão estratégica, tinha perseguição, mas funcionava. Funcionava, deu certo, cresceu. Ah, pastor, mas a gente não tem perseguição nos dias de hoje. Não tem? Você tem certeza que não tem perseguição religiosa no Brasil? Pensa direitinho. Pensa direitinho. Bom, para a gente fechar então, bem rapidinho, o que é um pequeno grupo, pastor? Vocês viram isso aí na semana passada com o pastor Almi, a definição que o pastor Márcio Tunala traz em seu livro Pequeno Grupo Multiplicador, que é um livro muito gostoso, vale a pena você ler e entender um pouco melhor a dinâmica de pequeno grupo multiplicador. Vamos ler junto comigo? Vamos lá? O que é um PGM? Um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Está vendo porque eu disse para você que não existe PGM sem relacionamento discipulador? A base do PGM é o relacionamento discipulador, é vida na vida, é o discipulado, é você tentar levar o seu amigo que não é crente para Jesus, a sua amiga que não é crente para Jesus. Pensa sempre sobre isso. Para a gente fechar, o que é um pequeno grupo multiplicador, continuando, é bíblico. Funcionou no Velho Testamento, funcionou no Novo Testamento. No Velho, pastor? No Velho. Presta atenção. No Velho Testamento começou através do conselho de Jetro para Moisés. Moisésão sentava lá, né? Aí vinha todo mundo trazer um problema para Moisés. Do mais menor ao mais maior. Daquelas coisinhas bobas que dava para resolver, aquelas coisas gigantes, que todo mundo ficava preocupado. E Moisés está ali, faz isso, resolve assim, assim, assim. Aí Jetro chega para visitar Moisés e vê aquela situação. Moisés, de noite, tomando aquele cafezinho, né? Faz isso não, cara. Você vai ficar doido, você vai ficar estressado, vai ficar careca, né? Vai ficar de cabelo branco. Vai ter um AVC, daqui a pouco é um infarto, cara. Você vai se estressar. Faz o seguinte, prepara a liderança. Tenha discípulos. Aí você coloca líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Pequeno grupo. Você vai ver como a situação, como a demanda vai diminuir. Eles vão conseguir resolver coisas sozinhos entre eles lá.
E aí então Moisés passa a pastorear líderes de pequenos grupos que foram montados lá no deserto. E aí a gente vem para o Novo Testamento, não é? E aí no Novo Testamento a gente vê Jesus. Jesus tinha um pequeno grupo multiplicador, que ele não montou de uma vezada só, ele foi montando no decorrer do seu ministério. E ele chega ao grupo de 12, ele era o líder do PGM. E imagina quantas pessoas foram salvas por Jesus através do exemplo daqueles caras que participaram do PGM de Jesus. 12 homens escolhidos por ele. Jesus veio conquistar o mundo inteiro para Deus. Além disso, tinha facilidade para pregar às multidões, mas ele escolheu dedicar a maior parte do seu tempo a um pequeno grupo de 12 discípulos. Quer mais? Tá bom. A igreja primitiva. Os cristãos primitivos chamavam a igreja da família da fé. Gálatas 6:10. Família de Deus. Efésios 2:19. Casa espiritual. 1 Pedro 2:5. Cabia 8.000 pessoas dentro de uma casa? Cabia 5.000 pessoas dentro de uma casa? Fez a referência aí? Primeira e segunda pregação de Pedro, né? Aliás, 3 mais 5 deu 8. Já tinha 120. Foi assim que começou a igreja de Jerusalém. Dava para todo mundo se recolher numa casa só? Né? Ia chegar o cara e falar igual o irmão Noteu, matar todo mundo, né? Ia ficar muito fácil para a perseguição e para os perseguidores. Bom, alguns exemplos para vocês. A igreja apostólica era a igreja dos lares. Depois você pode conferir na palavra, o slide vai ficar aí para você, tá bom? Olha só, Atos 12:12. A igreja na casa de Maria, mãe de Marcos. Pode passar aí, pode ir para frente. Romanos 16, 3-5, 1 Coríntios 16, 19. A igreja na casa de Priscila e Áquila. Filemão 2, a igreja na casa de Filemão. Colossenses 4:15, Atos 2, 41-47, a igreja na casa de Ninfa. Atos 5:42, os crentes se reuniam diariamente no templo e nas casas. Era assim a igreja no Novo Testamento, de casa em casa. Eu quero ler para você uma frase aqui do pastor Márcio Tunala, no livro Pequeno Grupo Multiplicador, que é algo que para mim assim é muito especial e muito importante. Na verdade, são duas frases. A primeira é do pastor Márcio Tunala e a segunda é do pastor Fernando Brandão. Eles dizem assim, o pequeno grupo, o pastor Márcio Tunala diz assim, você precisa fazer do seu sofá, da sua sala, um púlpito para a pregação do Evangelho. E o pastor Fernando Brandão diz assim, se cada batista abrir o seu lar para um PGM, nós alcançaremos o Brasil com o Evangelho ainda nessa geração. Pastor Fernando Brandão, nosso coordenador executivo da Junta de Missões Nacionais, e o pastor Márcio Tunala, autor do livro Pequenos Grupos Multiplicadores. Se cada batista no Brasil abrir a sua casa para um PGM, nós alcançaremos o Brasil com o Evangelho ainda nessa geração. Agora, irmãos, é com cada um de vocês. Eu acho que eu já extrapolei meu tempo, mas eu queria que você só ficasse assim, muito empolgado com aquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida daquele que crê. Nós estamos começando, estamos iniciando. Estamos no primeiro ano de funcionamento dos nossos PGMs. Ainda não temos um ano de funcionamento. Vamos completar um ano no dia 20 de novembro de 2017, onde está marcada a nossa primeira multiplicação. Mas já existe um pequeno grupo que se multiplicou. É o pequeno grupo dos adolescentes. Agora, em agosto, eu farei o primeiro batismo de pessoas que se converteram nos seus pequenos grupos. No domingo retrasado, estava conosco um pastor, nós estávamos em um congresso de jovens, e ele pregou no domingo à noite, houveram muitas conversões, e nós tivemos o privilégio de ver uma pessoa do nosso PGM que não era crente, se convertendo, aceitando Jesus como Salvador, a Marlene, orem pela vida dela. Domingo ela confirmou, no domingo retrasado ela confirmou a decisão dela por Jesus, fruto de uma amizade
ela trabalha com um rapaz do nosso PGM, e então ela começou a frequentar o nosso PGM, já está levando o seu marido, e no domingo passado a gente recebeu uma foto, né, que a filhinha dela, a Kelly, já está cantando no coral de crianças lá da igreja. Então, assim, olha o que Deus tem feito. Né? Tudo isso fruto de oração. Antes de nós iniciarmos os PGMs, nós começamos a orar, e nós utilizamos o cartão-alvo de oração, né? Que tem por objetivo orar por 5 pessoas não crentes, orar por 5 pessoas afastadas do Evangelho. E qual é o desafio desse cartão? Ore para que Deus prepare o coração das pessoas para receberem o Evangelho, conceda a você a oportunidade de poder anunciar o Evangelho a elas, e convença as pessoas da necessidade de arrependimento e fé em Jesus. A primeira vez que nós distribuímos esses cartões, nós distribuímos 200 cartões. Ou seja, 200 pessoas vezes 5 nomes, nós estávamos orando por 1.000 pessoas, pela conversão de 1.000 pessoas. Irmãos, as conversões começaram a acontecer em cultos de oração. E nossos cultos de oração têm sido cultos de oração. A gente vai para lá orar. E eu não preguei, não dei estudo, a gente só orou numa quinta-feira. E no final do culto, pastor Manu, 3 moças chegaram para mim na porta, estavam cumprimentando o pessoal e falaram assim: pastor, a gente aceitou Jesus. Eu falei: o quê? Aí eu pensando comigo assim: mas eu nem preguei, eu nem fiz apelo. Elas: a gente aceitou Jesus e a gente quer batizar no próximo batismo. E elas realmente haviam aceitado Jesus, foram preparadas, foram batizadas. Uma delas voltou para Minas Gerais, que é a terra dela, mas ela falou assim: pastor, eu não vou embora sem ser batizada. Chegando lá, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar uma igreja batista para frequentar e pedir a minha carta de transferência. A Thaís, orem pela vida da Thaís. Lá na nossa igreja, por favor, não se escandalize, mas nós temos a prática de permitir que o pai ou a mãe na fé entre no batistério para me ajudar a batizar aquele filho na fé. Isso tem sido uma bênção. Nós fizemos no ano passado um batismo no final de outubro por causa de uma situação de trabalho de uma das pessoas, e fizemos outro batismo no dia 31. No dia 31, tinha gente que havia sido batizado em outubro, que estava dentro do batistério com outra pessoa que já tinha ganhado para Jesus. Deus tem feito a obra, Deus tem realizado milagres. Tudo isso é fruto de oração e do entendimento da igreja, que realmente essa é a visão de Deus para esse tempo. Está todo mundo em Campo Grande em pequeno grupo? Não. Pastor, o que você faz com quem não está no pequeno grupo? Oro e digo para eles: você só está perdendo a bênção. Só isso. Mas quem não está no pequeno grupo, pastor, vai para o inferno? Claro que não. Claro que não. Vai para o céu do mesmo jeitinho que nós. Do mesmo jeitinho. Agora, quando nós formos questionados pelo Senhor, lembra daquela peça Mãos Vazias? E aí? Né? E aí? É para você pensar. Né? Ninguém é obrigado a fazer parte de pequeno grupo, de célula, de PGM. Mas não existe coisa melhor do que você perguntar assim: ei, quer aceitar Jesus? E a pessoa dizer assim: eu quero. Quando você sentir essa sensação pela primeira vez, você não vai querer deixar de ouvir essa resposta nunca mais. E você vai se tornar um discípulo multiplicador, um evangelizador, uma evangelizadora, um discipulador, uma discipuladora para a glória do Senhor. Amém?